Voltamos com o programa Notícia de Frente. Você viu aí o professor dançando, né? Foi isso mesmo, não foi a câmera que balançou não, mas foi o corpinho do professor aí na cadeira, doido para dançar, né? Depois, professor, depois quem sabe uma dancinha rola, né? Bom, gente, olha só, falamos de dancinha, vamos falar de cancan então. 7 de setembro tá chegando e tem vários posicionamentos de inúmeras entidades, por exemplo, mas quem vai trazer detalhes pra gente de qual instituição já se manifestou aqui em Mato Grosso no finalzinho dessa semana, já orientando aí para 7 de setembro. Quem vai contar é o repórter Daniel Santos ao vivo conosco novamente. Daniel, conta tudo, não esconde nada pra gente. Diz aí qual foi o posicionamento e qual instituição dessa vez. Pode deixar comigo, que depender aqui da externa, a gente solta tudo mesmo. Vamos lá. Seguinte, quem poderá dançar se não seguir as recomendações da Associação Mato Grossense, que é a AMM, são gestores municipais, segundo o Neurilan Fraga, que preside a associação. Por quê? A AMM enviou documentos a todos os gestores dos 141 municípios com recomendações expressas, recomendações claras. Nada de usar a máquina pública para participar das manifestações de apoio ao governo ou contra o governo. Tanto a favor quanto contra, nada de usar a máquina pública. Mas como assim usar a máquina? Uma caminhonete, um carro de alguma secretaria, algum motorista de plantão, nada disso. Agora tem uma outra programação que nessa sim pode ser usada, que é a programação alusiva. Por exemplo, o desfile de 7 de setembro, a gente sabe que em muitos municípios não vai acontecer. De repente, alguma reunião para cantar o hino nacional, algum evento específico, aí sim, algo para a comunidade. Nesse ponto, não haverá a responsabilização do gestor. E é justamente isso, o crime de responsabilidade, segundo o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Luciana. Certo, Daniel, até porque cautela e canja de galinha, eu ouvi dizer que não faz mal para ninguém, né? É isso mesmo. Kleber Lima, deixa eu começar por você nesse momento. Inúmeras instituições estão preocupadas com o 7 de setembro, mas antes que você responda, eu vou trazer uma reportagem, até para que você possa já ter conhecimento de como estão as organizações de inúmeras caravanas daqui de Mato Grosso com destino lá para Brasília. Roda aí para a gente ver. Cerca de 260 mato-grossenses estão seguindo para Brasília em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A comitiva de Mato Grosso vai em 5 ônibus. O Rafael é um dos organizadores, está aqui com a gente. Rafael, a previsão de vocês chegarem em Brasília é já na segunda-feira pela manhã? Isso, a gente vai chegar na Brasília na segunda-feira pela manhã por volta de 9 ou 10 horas da manhã. A gente vai passar no Parque do Leão, onde tem a concentração, onde está tendo um acampamento, onde servem algumas alimentações lá para o pessoal da caravana. Qual é o objetivo de vocês com essa ida? Mais de 250 pessoas estão indo até lá? Isso, 250 pessoas, a gente fala assim, é da nossa caravana, né? Tem outras aqui de Cuiabá que também estão indo com mais 5 ou 6 ônibus, tem ônibus de Várzea Grande. As nossas pautas lá são o apoio ao presidente e lutar pela nossa liberdade. E algumas pessoas aqui, se for entrevistar elas, vão dizer a mesma coisa que é impeachment do Alexandre de Moraes e do Barroso. E como vai ser a saída de vocês? Como foi essa organização aqui para conseguir tantos apoiadores? Então, essa daqui a gente conseguiu apoio conseguiu patrocínio de empresários, pecuaristas. Essas pessoas se dispuseram a ajudar a gente, porque tem muitas pessoas aqui que querem ir lutar pelo Brasil, mas estavam até sem condições. Nós conseguimos hotel e transporte para essas pessoas irem até a Brasília lutar pelos nossos direitos, pela nossa liberdade. E no dia 7 de setembro, na terça-feira, qual vai ser a programação lá em Brasília? Em Brasília, por volta de 9 ou 10 horas da manhã, o presidente Jair Bolsonaro deve subir em um trio elétrico, falar com a população toda que estiver lá em Brasília. A gente espera mais de 1 milhão de pessoas lá.
E entre os apoiadores aqui, algumas mulheres que também já estão indo para Brasília com as malas aqui. A Deise é uma das pessoas que está seguindo com essa comitiva. Deise, qual o objetivo de vocês com essa ida até Brasília? Apoiar, né, para ver um Brasil melhor para a gente, né, que nós estamos precisando, e Cuiabá vai lá para apoiar. Representando Mato Grosso? Representando Mato Grosso. Como fica aqui? Teve que deixar o trabalho para ir esses dias que vai até Brasília? Como fica? Sim, tive que deixar trabalho, deixar minha casa, mas tudo organizado. Realmente, dia 7 já está bem organizado. Para a gente chegar desde de manhã, vai ser movimentação o dia todo. Nós vamos participar de todas as passeatas, carreata, o que tiver lá nós vamos participar, com certeza. Quais são as reivindicações de vocês, o objetivo com essa ida até Brasília? Olha, o que a gente reivindica é a quebra dessa entrada de comunismo que está tentando vir para o Brasil. E a gente está reivindicando que a gente continue com a nossa liberdade, desde sempre. Em relação à ida, são vários estados. A expectativa da organização, como o próprio Rafael disse, é aproximadamente 1 milhão de pessoas. A gente está vivendo uma pandemia. Você acha que isso pode causar, de certa forma, um avanço da doença também? Olha, eu acho que tudo que é feito com responsabilidade não tem perigo. Eu posso falar por mim. Eu já tomei todas as vacinas. Eu tomo a ivermectina, que todo mundo diz que não vale, mas vale. Está aqui na bolsa álcool gel, está aqui a minha máscara. Eu acredito que se você olhar, a maioria do pessoal, todo mundo está com a gente, está tendo esse cuidado. E eu não acredito, e também porque nós já somos o 2º país mais vacinado do mundo. Então, lógico que existem riscos, mas não está tão mais perigoso como era antes. E eu acredito piamente que todo mundo que está aqui tomou providências quanto a não se contaminar e não contaminar ninguém. Eu acredito que está todo mundo bem consciente, está todo mundo aqui muito consciente dos seus atos. As imagens são de Marco Xavier, com apoio técnico de Tarcísio Novaes, Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Bom, é isso aí. Hoje, então, também tem mais organizadores, né, se movimentando para chegar a Brasília de várias partes de Mato Grosso. Essa caravana aí que a repórter Nayana Bricá trouxe para a gente já saiu nesse domingão. E aí, Kleber Lima, eu fiz uma pergunta para você ficar pensando um pouquinho, né? Todas as instituições se posicionam e dizem o seguinte: gente, vamos ter calma, mas de outro lado não existe ambiente nenhum para dar um golpe. Explica para mim, então, essa bipolaridade, Kleber Lima. Existe medo, receio de um golpe, de invasão às instituições, aos poderes ou não? Por que tantas recomendações assim, se todas no final diz o seguinte: não existe ambiente para golpe? Eu pessoalmente não acredito no golpe. Não acredito não é porque não haja vontade no golpe, é porque não há condições objetivas para tal. Porque, primeiro, as Forças Armadas não apoiam, o grosso das Forças Armadas não apoiam nenhuma medida autoritária, golpista. Por isso o presidente busca apoio das polícias militares e ele sonha no golpe. Sonha no golpe. Algumas pessoas perguntam assim, Luciana, na ingenuidade, ou achando que a gente é ingênuo, assim, mas como é que quem está no poder quer dar golpe? Mas é para permanecer no poder sem precisar passar pela eleição. Simples. Simples assim, Getúlio fez isso, né? Jânio tentou fazer, depois caiu do cavalo, e agora o Bolsonaro, infelizmente, né? Mas não acredito que vá haver golpe. Agora, a recomendação que as pessoas fazem, pessoas que não são comunistas, até porque Partido Comunista hoje no Brasil só tem um e é muito pequeno. Não, né? São 5 pequenininhos? Você disse que só tem um Partido Comunista? Só o PCdoB, né? Porque o PCB deixou de existir, os outros são socialistas, não sei, comunista mesmo é só um. Tá. Só o PCdoB. E muito pequenininho, assim, não tem. Tinha um governador do Maranhão, agora não tem mais, ele saiu. Está no PSB, que é socialista, não é comunista. E é um socialista, sim, que já teve Mauro Mendes, né? Mauro Mendes era o presidente do PSB. Você acredita que o Mauro Mendes é socialista? Não, né? Hoje o presidente do PSB em Mato Grosso é o Maxi Russi. Nenhum traço de socialismo. Socialista, Maxi Russi. Então, assim, hoje as pessoas se filiam a partidos e os partidos têm nomes que não correspondem à ideologia. Que pregam, né? Como eu tenho certeza absoluta que 90% das pessoas que hoje
põe uma bandana dizendo que é de direita, sequer sabe que é ser de direita, né? Então, assim, a polarização que você pergunta, eu quero focar nisso, ela representa posições radicalizadas, o suprassumo de posições radicalizadas. E eu já disse isso aqui, vou repetir, apesar de todas as distorções que há sobre esse tipo de fala, mas ela segrega um percentual pequeno aqui numa ponta, no caso hoje do bolsonarismo aí de 20% a 25%, e uma quantidade equivalente na outra ponta. E elas ficam assim, entre esse A e B, ou entre esse A e B, não interessa o lado, não há mais reconciliação possível, eles não conseguem mais dialogar. Certo. Nada que um fala é aceito pelo outro, nada. Aqui é coisa óbvia, se é coisa parecida com o que a gente vê hoje aqui com o Mauro Mendes e o Emanuel Pinheiro. Se um falar que o assunto é Jesus Cristo, eles vão divergir, né? E agora, no meio, que é a minha fonte de observação, é onde eu estou olhando com mais atenção, é no meio. O que tem no meio? Entre 20 aqui e 20 acolá, dá 40. Sobrou 60 no meio. Que, por mais que tenha, eventualmente, concorde com... Que é isso que é o correto, na minha opinião. Olha, nesse ponto eu concordo com A, nesse aqui eu já concordo com B. Olha, nesse aqui eu não concordo nem com A nem com B. Eu acho que tem um C, um D, um E, um F, né? Que é essa coluna do meio, que é o grande, para mim, hoje, a salvação do Brasil. É uma solução pacífica, moderada, equilibrada, de centro. Quando eu falo de centro, não estou falando de centrão, né? Não estou falando daquele grupamento de deputados ou de partidos que atua. Estou falando de pessoas que não tenham radicalidade ideológica nem para A, nem para B, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que tenham uma radicalidade no interesse de que o Brasil dê certo. De que o Brasil dê certo com harmonia, com prosperidade, com paz, e que ele possa se desenvolver e gerar riqueza para todos. Esse é o Brasil que eu gostaria de ver triunfando, né? E esse Brasil não está hoje, não é possível que ele, ainda que esses grupos se proclamem que pensem assim, ele não será viabilizado nem pelo radical de direita e nem pelo radical de esquerda. Agora, professor e Kleber, tá? Só porque o Kleber disse algo que eu acho que é importante a gente repercutir. Kleber, e esse grupo que não pertence a nenhuma das polarizações? Muitos ainda continuam criticando a postura de ministros do STF. Muitas vezes não têm entendimento de que tem que fechar o STF, mas elas estão indignadas com a condução de alguns ministros. Isso quer dizer o quê, Kleber Lima? Muitas pessoas que vão se manifestar talvez não sejam em apoio simplesmente ao presidente Jair Bolsonaro, mas quer dizer o seguinte: olha, eu estou indignada, eu vivo num país democrático e não sinto que há democracia nesse momento, por conta de todos os poderes. Dá um exemplo, assim, da indignado com o quê? Eu gostaria que alguém mostrasse, talvez o professor, quando ele for falar, me mostre um ato indigno do STF, assim, que possa gerar essa indignação. O gás não subiu por culpa do STF, a gasolina não está subindo por culpa do STF, a fome não está aumentando no Brasil por conta do STF. Eu não vi nenhum ato arbitrário do STF que tenha colocado a liberdade do brasileiro em risco. Eu não me sinto ameaçado. A minha liberdade hoje, eu sinto ela ameaçada quando eu vejo um helicóptero do Céu Paer fazer um sobrevoo numa escola um dia depois de uma professora criticar o presidente. Aí eu fico com medo da minha liberdade como indivíduo crítico que tem independência ameaçada. Mas em nenhuma. Eu não cometo crime, por que eu vou ter medo da polícia? Eu não sou criminoso, eu não cometi nenhum crime, por que eu vou ter medo do STF? Então, assim, eu sinceramente acho que isso é narrativa. O Brasil quer discutir o STF e está esquecendo de discutir a fome, o desemprego, o combate à pandemia para discutir o STF, e sem motivo aparente porque alguém mandou. Então, assim, sinceramente, essa narrativa não me pega, Luciana. Professor Haroldo, fique à vontade, já que a gente discorreu de vários assuntos aqui, inclusive o Kleber deixou uma pergunta para o senhor. Para o senhor elencar, então, que insatisfação é essa com o STF, ou com ministros do STF? Se nós considerarmos que a Lava Jato fez um trabalho brilhante e desvelar um gigante esquema de corrupção em nosso país, capitaneado por um ex-presidente que foi preso e depois solto pelo STF, para mim já é o suficiente. Alguém que já foi preso, que tem mais de 3.000 indícios e provas, de certa forma, de ter cometido corrupção neste país e é possivelmente pré-candidato a presidente da República. Só no Brasil isso pode acontecer, Então, para mim, esse é um ponto. Quer mais um?
com o que o STF ganha, por exemplo, em ir contra o bom senso, né, da população, na medida em que vota contra a prisão em segunda instância, o que gerou um certo desconforto completamente a toda a sociedade brasileira. Qual é o interesse disso, considerando que em países de primeiro mundo, Estados Unidos, França, Alemanha, você resolve isso na primeira, não mais tarde na segunda instância, porque o Brasil precisa passar por terceira, quarta, quinta instância para soltar bandido? Bandido do colarinho branco, é isso? Esse é o STF? Esse é o papel do STF? Por que nós temos um STF que deveria se limitar a processar e julgar, quer legislar? Ele quer legislar em nosso país. Quer dizer, indo completamente na contramão da sua função primordial. É um STF que não pode ser admirado. E quando uma população não admira as suas lideranças, as instituições, acontece o que vai acontecer na terça-feira. A terça-feira nada mais é do que um desvelamento da insatisfação da população brasileira, num processo que se diz democrático, mas não é. Nós não temos democracia, nós temos uma plutocracia, onde os ricos mandam, o poderio econômico manda e mantém um sistema ruim há muitos anos em nosso país, aceitando coisas completamente na contramão, pelo menos do bom senso da boa parte da população. Isso é ruim. Eu também concordo com o Kleber, eu quero um país que tenha mais estabilidade política, que se foque na economia, no resgate da economia, mas com essas instituições, com esses membros de instituições que estão agindo arbitrariamente na contramão, se achando semideuses, aí não dá. Eu não tenho condições de aceitar uma situação como essa. Como é que eu posso aceitar, por exemplo, uma CPI da Covid no Senado, em que boa parte dos senadores que estão ali tem 200 processos no Supremo Tribunal Federal, de corrupção passiva, ativa, formação de quadrilha? Como é que eu posso aceitar um negócio desse? Você está entendendo? Então é completamente na contramão. Eu não acredito, só complementando o raciocínio, que na terça-feira nós tenhamos uma certa subversão institucional. Golpe de Estado, não passa na minha cabeça esse tipo de coisa, né? Mas o que eu acho que é muito importante, que o presidente Jair Bolsonaro fez, né, e vem fazendo, é acordar o leão, acordar a população para com essas arbitrariedades cometidas por alguns membros do Supremo Tribunal Federal e outras instituições federais. Isso é muito importante. Saiu da anestesia, entendendo? A população acordou e não aceita e não vai aceitar mais esse tipo de conduta, né? O problema não está no STF, o problema está em alguns membros do STF que agem arbitrariamente, né, sem nenhum motivo, construindo todo um desequilíbrio, uma instabilidade no país. Eles estão querendo ficar no lugar do presidente da República, governar o país. Quer dizer, é algo absurdo. Então, eu praticamente acho que só o fato de acordar a população está de bom tamanho. Porque político tem medo de povo e tem medo de praça. Na sequência, praça e povo. Na medida que a população mostre a sua força, o senador vai pensar duas vezes, o deputado federal vai pensar duas vezes antes de agir. Professor, eu vou rebater o que rebatiu o Kleber, vou rebater o senhor também, falando do STF. Não que as pessoas morram de amores por Roberto Jefferson, por exemplo, mas é como o Kleber disse para o senhor elencar aí posicionamentos, né, de descontentamento do STF. Houve inúmeras decisões monocráticas, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes. Aliás, além disso ser muito criticado, Alexandre de Moraes ontem teve um problema em São Paulo, no Clube Pinheiros. Ele precisou se retirar do local porque associados ao clube estavam falando mal dele, acabou tendo até um boletim de ocorrências. Isso mostra de que forma a nossa sociedade está inflamada. Decisões monocráticas são relativas, de fato, ao STF, na sua visão ou não, professor? Sim, eles não se restringem apenas à questão de processar e julgar ali no Supremo Tribunal Federal, né? É um jogo de vaidades. Eles querem mostrar força o tempo todo, não só ele, o Alexandre de Moraes, como o Barroso o tempo todo. Tem cabimento um ministro do Supremo Tribunal Federal, em meio a uma votação importante, que é a questão do voto impresso auditável, ele sair da sua cadeira, tirar a sua toga e ir até o Congresso Nacional para militar contra o voto auditável, gente? Pelo amor de Deus, isso é papel de ministro? Isso não é papel de ministro. Está entendendo? Quer dizer, então está absurdamente tudo na contramão. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal hoje não é mais o Supremo, é um partido político que foi aparelhado pela esquerda e você tem ali membros que estão muito mais inclinados
contra o governo Bolsonaro do que necessariamente apoiar o que pensa o presidente Jair Bolsonaro numa situação, num cenário como esse. É isso que causa instabilidade. Quem está causando instabilidade não é só o presidente Jair Bolsonaro por conta da sua conduta, que precisa ser mudada. Deixar bem claro aqui, eu não sou condizente com o comportamento dele não, principalmente com relação às medidas de biossegurança, né? Erra, mas o STF também ajuda muito nessa instabilidade política em nosso país por conta da falta de bom senso, né? E a população acordou, a corda arrebentou e eu espero que dia 7 o recado seja dado. Kleber Lima, mais algum posicionamento diante desse? Não, eu tenho um primeiro para você, acho que você tem que examinar o sentido da palavra rebater, porque você não rebateu nada, você reforçou o argumento dele, mas tudo bem. É o seguinte, gente, os argumentos que são usados para justificar as críticas ao STF, para mim, são argumentos que justificam a existência do STF com a atuação que ele tem. Ora, como é que você pode falar em que pedir liberdade, que você está indo para Brasília lutar por liberdade contra o STF, e porque o STF é contra a prisão em segunda instância? Então, assim, não casa, né? É um argumento tão mal elaborado, tão antagônico, tão paradoxal, que só doido para acreditar que esse negócio parece conversa de bêbado para delegado. Vou usar uma expressão que eu uso sempre aqui. É uma conversa que não tem sentido, né? As pessoas defendem a liberdade, mas não conseguem reconhecer o direito que um membro do Supremo Tribunal Federal tem de ir ao Congresso Nacional a convite dos presidentes daquelas casas para debater uma pauta de interesse nacional. Não consigo entender. Uma das pautas do 7 de setembro amanhã é ir exigir voto impresso. Aí eu quero perguntar para você, telespectador, independente da sua preferência, o Congresso acabou de votar isso e rejeitou. Então, se você está indo um mês depois a Brasília protestar contra uma decisão que o Congresso tomou, e o Congresso, bem entendido, é o seguinte, composto por 513 deputados federais e 81 senadores que foram eleitos por nós, pelo Brasil, eles representam a população, no caso da Câmara dos Deputados. Os deputados representam a população brasileira e os senadores representam os estados brasileiros, porque são em número de 3 para cada estado, independente do tamanho. Né? Então, essas duas casas acabaram de dizer, não, nós não concordamos com isso e quem faz lei somos nós. Aí o presidente não concorda, e o presidente que tinha feito um acordo com os líderes do Congresso, que de respeitar a decisão do Congresso. Até porque o presidente ficou 30 anos no Congresso. Ele sabe o papel do Congresso. Então, assim, argumentos que não param de pé, argumentos porque eles são inventados. Eles são inventados. Meia dúzia de pessoas inventaram para dizer, olha, vamos desviar a atenção. O Brasil está com problema econômico, está sem rumo na economia, o Brasil está com a inflação aumentando, o Brasil está com aumento de combustíveis, de gás de cozinha, o desemprego está aumentando, a fome está aumentando, mas nós não temos solução para isso. O que a gente faz? Vamos dar um migué, vamos inventar uma pauta aqui artificiada e um tanto de gente cega embarca. Cega politicamente, eu estou falando, pessoas que não conseguem enxergar a realidade, fica batendo palma. Então, assim, eu fico triste de ver pessoas com um certo grau de instrução falar bobagem sobre coisas que elas não... Essas aulas de direito que estão falando, eu nunca participei. Né? A noção de direito que eu tenho, embora eu nunca tenha estudado, eu estou usando um recurso retórico aqui, direito numa escola de direito, mas como jornalista eu já fiz, assim, algumas centenas de matérias no judiciário e eu nunca vi tanta bobagem ser dita ao mesmo tempo sobre direito, sobre a hierarquia do poder judiciário. Ora, as condenações do Lula e de todos os petistas e outros, todas foram amparadas pela justiça e o STF é a cúpula da justiça brasileira. Então me preocupa quando as pessoas enchem a boca para falar tanta bobagem sobre um ministro do Supremo Tribunal Federal, é quando chegar um delegado, por exemplo, para cumprir uma decisão judicial num lugar, e ele também não ser respeitado. Não respeita um ministro do Supremo, vai respeitar o delegado? Vai respeitar o prefeito, vai respeitar o padre, e o pior de tudo, essa crise de autoridade vai fazer com que as pessoas não respeitem o pai, a mãe em casa, porque ela está sendo incentivada a desrespeitar a autoridade. Né? E movidas pelo ódio, Luciana, movidas pela intolerância contra comunista, daqui a pouco vão instituir o CCC de novo,
que era um organismo existente na ditadura militar, que significava comando de caça aos comunistas. E você não gostava de uma pessoa, você denunciava ela para o DOPS como comunista, essa pessoa era presa, espancada, morta, desaparecia, sem checagem, porque a ditadura não tem checagem. Quem está defendendo a ditadura aí não sabe o que é ditadura. É a falência total dos seus direitos. Isso sim é falta de liberdade. Né? E é a intolerância que fez com que um servidor público homossexual fosse morto a pedradas e pauladas em Cuiabá na semana. As mesmas pessoas que estão criticando o Supremo Tribunal Federal são intolerantes com o homossexualismo, são intolerantes com as mulheres, são intolerantes com os negros, são intolerantes com as minorias, com tudo que é diferente deles. Que são, como diz o professor aqui, já disse em outras ocasiões, pessoas assim que representam o homem primitivo, que ele tem uma capacidade de elaboração muito limitada. Então, assim, eu, sinceramente, estou mais com a CNBB, fiz um alerta aí desse final de semana, e eu não acredito em golpe, mas eu acredito que pessoas desorientadas emocionalmente, pessoas desequilibradas, convocadas por um presidente que é também desequilibrado emocionalmente e é irresponsável politicamente, possam atentar contra os prédios públicos amanhã lá em Brasília. E isso pode gerar, está sujeito a gerar confrontos policiais. E pessoas podem perder a vida, podem ser machucadas, podem ser violadas injustificadamente. Esse é meu temor. Olha só, vou fazer um acordo aqui com vocês, tá? Porque são 7h11. Eu preciso chamar aqui o nosso intervalo, mas está chovendo de mensagens e a gente pode continuar falando sobre esse assunto. E eu vou até dizer aqui para você de verdade, Kleber Lima, você está correto. Eu não rebati o professor, eu só quis dar ampla oportunidade para que ele pudesse discorrer ainda mais sobre os apontamentos dele, assim como eu fiz com você também, né? Eu não rebati, não, eu apenas dei mais elementos para que eles pudessem discorrer de seus próprios pensamentos, das suas opiniões. Olha, voltamos daqui a pouquinho, tá bom?